Então, 18 séculos a humanidade acreditou no modelo geocêntrico, né, que a Terra estava no meio de tudo e o Sol, inclusive outros planetas, giravam ao redor da Terra. Aí os astrônomos iam lá e eles tentavam calcular a órbita dos planetas e, obviamente, o cálculo não fechava, porque a Terra não está no centro do movimento dos astros. Mas eles tentavam mesmo assim, eles queriam fechar aquele cálculo. Aí eles faziam umas coisas muito bizarras, até que eles chegaram no modelo chamado de epiciclo. O epiciclo dizia que, em vez do planeta girar assim numa órbita circular, ele fazia pequenos círculos enquanto ele estava fazendo a órbita circular. Então, mais ou menos como uma montanha-russa em looping, assim, né? Aí o cálculo fechava? Não fechava. Mas chegava um pouquinho mais perto, era uma aproximação. Aí chegou um cara muito inteligente, né, o Copérnico e mais uma porrada de gente, disse, não, isso aí está errado, o negócio é o modelo heliocêntrico, o Sol está no meio e a Terra e os outros planetas giram ao redor do Sol. Aí os cálculos começaram a bater, a órbita começou a fazer sentido, e aí, isso aqui está certo, né? Beleza. Mas por que eu estou falando sobre heliocêntrico, geocêntrico, epiciclo num evento de UX? Porque quando a gente fala de inovação de produto, novas funcionalidades, novos serviços, etc., a gente está se baseando em modelos errados, mais ou menos como o geocêntrico, que nos levam a resultados pífios. No máximo, boas aproximações que às vezes dão certo, mas em geral, não dão. Isso não sou eu que digo. Tem um estudo aí que diz que 17% das inovações, só 17% das inovações das empresas são bem-sucedidas. Então, se eu jogar uma moeda para cima, eu tenho muito mais chance de fazer um produto ser bem-sucedido do que com os processos que a gente está usando. Beleza, mas que modelo é esse que a gente está usando que não é bom para a inovação, que nos leva a resultados ruins? Nessa plateia, predominantemente de designers, eu sinto que, como Copérnico, eu vou ser perseguido e vaiado. É possível, mas stay. O modelo que está errado é o modelo cliente-cêntrico. O cliente no meio da inovação não é o que diz se vai ser bem-sucedido ou não. Ou seja, eu ter 36 anos, eu morar em Florianópolis, eu ser homem, não diz nada sobre por que eu decidi assinar o Spotify, né? Beleza, personas ajudam e tudo mais, mas não diz por quê, e isso nos leva a conclusões que não são verdadeiras. O que está, então, no meio do universo da inovação? São os jobs do cliente. Pode parecer uma distinção meio boba, mas isso faz toda a diferença. Jobs to be done do cliente. Jobs to be o quê? Bom, quem aqui já ouviu falar de jobs to be done? Não se preocupem que eu não vou pedir para vocês explicarem, mas quem que saberia explicar o que é jobs to be done? Bem menos. Não vou nem perguntar quem usou isso na prática. Então, assim, essa não é uma dessas palestras onde eu falo sobre conceitos, não tem problema. Eu vou tocar nele só para nivelar, mas assim, se vocês se interessarem pelo assunto, recomendo muito fortemente esse livro aqui, Muito Além da Sorte, do Clayton Christensen. É do caramba. E tenho certeza que vai mudar a visão de vocês em várias coisas se vocês não leram ainda. Então, jobs to be done. Job. O job é um progresso que o cliente deseja alcançar em uma circunstância específica. Então, a minha vida está numa situação, eu percebo que ela pode melhorar de tal forma e eu vou lá e esse job surge na minha vida. Exemplo, um job. Ouvir as músicas que eu gosto na rua para passar o tempo ao me deslocar. Então, o progresso que eu quero é ouvir as músicas que eu gosto para passar o tempo, circunstância na rua ao me deslocar. Note que esse job aqui, ele é quase que perene. Ele existe há um tempão e só as soluções vão mudando. Por exemplo, então, no início lá tinha o boombox, o cara carregava uma parada gigantesca para ouvir música, aí veio o Walkman, depois uma evolução do Walkman com o Discman, que era com CD, aí o iPod, aí até finalmente a gente usa o Spotify no nosso próprio celular. Isso aqui, a gente consegue ver que todas essas soluções, olhando, faz sentido que a próxima superou a anterior. A gente tem uma
Isso significa que a gente tem uma forma de medir isso, né? Cara, essa solução aqui, o Spotify é melhor que o iPod, que é melhor que o Walkman. Então, mas como que a gente mede isso? Que critério que a gente usa? Aí tem um negócio chamado Job Spec, né? Job Spec são os critérios avaliados na solução para considerar a job como satisfeita, como, curti isso aqui. Legal. Então, por exemplo, nessa job aqui de ouvir as músicas que eu gosto na rua para passar o tempo ao me deslocar, né? Então, só olhando assim, eu já consigo ver, meio que intuir alguns job specs. Por exemplo, reduzir o peso para transportar, reduzir o tamanho para transportar, aumentar a autonomia da bateria, aumentar a quantidade de músicas disponíveis na rua e tal, né? Então, e um job spec, ele é composto por duas coisas. Uma direção de melhoria, reduzir, aumentar, etc., etc., e uma métrica. Então, peso, tamanho, autonomia, quantidade de músicas. É assim que a gente vê que uma solução vai superar a outra, né, com job specs. Então, eu cumpri bem ou não cumpri bem, ou melhor, a job que o usuário tem. Essa parte era tudo que eu tinha sobre teoria. Agora é mais a parte prática, né? Eu quero que vocês saiam daqui, pelo menos, com os primeiros passos de como fazer uma entrevista baseada em jobs to be done. Espero que eu consiga, mas se eu não conseguir, falem comigo. Quem entrevistar? Primeira coisa. Então, geralmente, quando a gente quer entrevistar usuários, muitas vezes a gente vai falar com quem não usa o nosso produto ou não usou a nossa funcionalidade e tal. Isso não funciona com jobs. O único jeito de fazer uma entrevista boa, baseada em jobs to be done, é com quem já teve o job. Então, quem usou o produto, ou usou um concorrente, ou sente aquela dor de alguma forma, né? Então, essa é a primeira coisa. Tem que entrevistar quem tem a job. Essa aqui é o fio condutor de toda entrevista de jobs, o método do documentário. O método do documentário é assim: tu imagina que tu está filmando um mini documentário de um usuário, de um cliente, de uma pessoa que ela tem um determinado problema e ela deseja fazer um progresso nessa situação que ela está. E esse mini documentário, inclusive, tu pode expor esse método para o entrevistado. Então, por exemplo, assim, tudo bem, fulana, eu vou usar aqui nessa conversa um método chamado de mini documentário e a ideia é assim, eu quero que tu me fale tudo, digamos que eu estou analisando aqui análise de e-mail marketing, né? Eu quero que tu me diga tudo sobre análise de e-mail marketing e assim, eu vou fazer umas perguntas às vezes meio esdrúxulas. Então, tipo assim, estava chovendo nesse dia, com quem estava do teu lado, tu estava também mexendo no teu celular, enfim, eu quero ter a visão completa do que aconteceu. Eu quero ter uma foto do momento, né? Realmente um mini documentário, para tu entender a circunstância do usuário. Lembra que job é um progresso em uma determinada circunstância, né? E o que esse mini documentário deve ter? Ele deve cobrir desde o primeiro pensamento, ou seja, a primeira vez que cruzou pela mente do usuário a job, por exemplo, assim, eu quero mudar de carro, eu acho que eu preciso mudar de carro. Até o consumo, que é depois que eu comprei o carro e passei a usar essa solução, né? E o que eu acho dessa solução, como eu avalio ela. E aí, esse mini doc, ele tem mais ou menos sempre a mesma estrutura. Então, depois do primeiro pensamento, surge a busca passiva, onde eu não ponho muito esforço, ou eu não ponho quase nenhum esforço, mas eu já começo a notar possibilidades, eu começo a olhar alguns carros interessantes passando na rua e tal. Aí acontece o evento número 1, que é, chega, eu preciso resolver essa situação. No exemplo do carro, por exemplo, sei lá, ele me deixou na mão, o pneu furou, o motor não ligou, sei lá, e aí eu, cara, não aguento mais esse carro, preciso ver isso aí. E aí surge a busca ativa, né? Então eu começo a investir energia nas possibilidades, né? Então eu vou buscar realmente uma solução. Aí surge o evento 2, que é mais ou menos assim, cara, se eu não resolver isso até determinado tempo, não vai ser legal, eu não vou estar satisfeito, eu quero resolver isso
em X tempo. Aí, por exemplo, pode ter um trigger como eu vou viajar daqui a 3 meses e eu quero já estar com o meu carro em dia, né, que eu não confio no meu carro atual. Aí tem a fase de decisão, onde eu já sei os critérios que eu quero escolher e eu já tenho umas 2, 3 possibilidades ali de quais caminhos eu vou seguir. E aí, de fato, a contratação, né, o hire do job. Então, eu tenho um job e eu vou contratar uma solução para esse job. Ou, às vezes, eu escolho não contratar nada para esse job também. Né? Também é uma solução. Beleza. Outra coisa. Então, como é que eu começo esse mini doc? Né? Então, isso aqui é coisa pra caramba e tal. Tu pode pular de um lado para o outro numa conversa com o usuário, mas eu geralmente começo com a mesma pergunta, as entrevistas baseadas em jobs, que é essa aqui. Quando foi a última vez ou a primeira vez que você, por exemplo, analisou uma campanha de e-mail? Né? Então, com isso aí, tu começa a desenrolar. Muitas vezes o usuário ele não vai te dizer o primeiro pensamento com essa pergunta. Ele vai te dizer o evento 1, às vezes. Né? Então, tu tem que ir puxando. Não, mas o que causou tu pensar isso? E assim tu vai chegar no primeiro pensamento. Né? Beleza. Então, assim, fiz a entrevista, o que eu faço ao final dela? Todas as entrevistas que eu faço, ao final dela, eu paro e respondo algumas perguntas, né, para me ajudar depois. Então, a primeira pergunta que eu respondo é qual o progresso, ou quais progressos, geralmente tem uma série de jobs, né, qual progresso a pessoa deseja. Esse é um progresso funcional, que é a job em si, é algo que tu quer fazer porque vai te solucionar um problema. Pode ser uma job emocional, que é como eu quero me ver, ou uma job social, como eu quero que os outros me vejam. Né? E aqui, muitas vezes, as pessoas patinam nisso aqui, então eu vou dar alguns exemplos de o que não é job e o que poderia ser uma job, em contraste. Então, analisar campanhas de e-mail para descobrir o melhor dia e hora para enviar o e-mail. Isso aqui não é uma job. Por quê? Porque analisar uma campanha de e-mail já é a solução que eu estou empregando para alguma coisa. A job é enviar uma campanha de e-mail no dia e hora que trouxer mais aberturas e cliques. Né? Pode parecer até meio trivial, assim, tu olha assim, tá, mas vai dar no mesmo. Não vai. Por exemplo, a primeira, tu poderia fazer uma feature matadora de análise de e-mail para o cara descobrir a melhor hora, o melhor dia para enviar uma campanha de e-mail e ter abertura e ele vai ficar feliz e ótimo. Mas na segunda, tu nem precisa analisar. Tu pode fazer, por exemplo, uma feature com machine learning que vai decidir pelo usuário a melhor hora de enviar e o usuário e o lead dele vai receber na melhor hora e no melhor dia que ele vai clicar lá. Outra coisa, outro que não é. Criar uma playlist no Spotify. Isso aqui já é uma solução. Né? Uma solução para um job que surgiu na minha vida. Qual é o job? Por exemplo, criar um clima adequado para uma situação específica. Treino, trabalho focado, reunião de amigos. Né? Outro exemplo, comprar um guarda-sol gigante. Não, isso aqui é a solução. Proteger as crianças da exposição solar para evitar queimaduras. Essa é uma job. Né? Geralmente as pessoas têm várias jobs. Né? Isso aqui é um exemplo de uma só. Né? Então a mesma solução cumpre uma série de jobs. Segunda pergunta. Quais são as circunstâncias do problema? Quando que ele acontece? Lembra que a job é um progresso em uma circunstância. Aqui um exemplo de como isso pode mudar as coisas. Tinha uma imobiliária que vendia casas e tal, e eles nunca vendiam casas durante a época de Natal, Ano Novo e tal. Né? Ninguém compra casa nesse período. Mas fazendo entrevistas com jobs, eles perceberam que o job surgia na vida das pessoas, o primeiro pensamento era justamente nas festas de Natal e Ano Novo. Que eles não estavam satisfeitos com a casa deles, eles, cara, a gente precisa trocar de casa. Então eles passaram a anunciar ali, nesse período onde ninguém compra. Né? E tiveram sucesso. Quais obstáculos impedem esse progresso? Aqui são as forças que impedem o progresso da job. Então, por exemplo, nesse mesmo exemplo da imobiliária. Então, eles notaram nas entrevistas que várias vezes o problema era que as pessoas não sabiam o que fazer com seus móveis atuais. Né? Então, eles passaram a oferecer serviço de mudança
e serviço de storage, né, para guardar os móveis que as pessoas não iam usar na casa nova. E assim eles quebraram os obstáculos que impediam as pessoas a comprarem as casas. As pessoas estão usando uma solução imperfeita? Isso é ouro puro, né? Principalmente para software, que a gente vê muita gente usando, por exemplo, planilhas, mais Zapier, e-mail, enfim. Eles hackeiam uma série de coisas para cumprir uma job, que é cumprida mais ou menos, né? Então, se achar isso aqui, com certeza tem coisa que vocês podem fazer. E como a pessoa avalia a qualidade da solução e quais os trade-offs ela está disposta a fazer, né? Então, esses aqui são os job specs, né, os critérios que ela usa para avaliar a job. E aqui, quando eu falo em trade-offs, por exemplo, assim, ó, lá no caso do iPod, Spotify, Boombox e tal, eu acredito que o iPod, por exemplo, ele tem uma autonomia de bateria geralmente maior do que a de um celular, hoje em dia, né? Só que esse não é o critério mais importante, né? Desde que o celular dure, sei lá, mais ou menos 24 horas ali e tal, tá beleza. Mas o Spotify é muito melhor em, cara, eu não preciso botar nenhuma música, eu já posso simplesmente usar o meu 3G e ver na hora ali, né? Ouvir na hora o que eu quero. E essa é a última pergunta que eu respondo quando eu estou compilando uma entrevista. Se eu soubesse só isso, se eu só tivesse essa entrevista, o que eu faria de diferente? Isso me dá alguns inputs bacanas também, de brainstorm e tal. Né? Legal. Show. Aí depois que eu compilo várias entrevistas, eu tenho, tá, mas e aí, o que eu faço? Né? Cada uma tem jobs diferentes e tal. É bem simples, né? Aí é um histograma básico. Então, eu simplesmente olho a frequência que apareceu nas entrevistas. Então, em 6 entrevistas, a Job A apareceu, foi citada, e a Job A tem as specs 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Né? Aí, em 5 entrevistas, a Job B, e assim sucessivamente. Com isso, eu vejo quais são as jobs mais importantes para o meu usuário. Né? E eu, inclusive, posso fazer uma priorização de job specs dentro da job. Né? Então, a job spec 1 foi citada 6 vezes como importante, a 2, 5, e assim vai. Então, isso vai guiar o design, a solução de vocês. Então, assim, eu espero que com isso eu tenha dado um gostinho de jobs to be done e que isso, de fato, vocês consigam, pelo menos, começar uma entrevista baseada em jobs. Não se preocupem, vocês vão bater cabeça pra caramba. Quando eu estava começando a fazer entrevista de jobs, as primeiras, sei lá, 10 foi meio... não consegui tirar grandes coisas. Mas aí, quando as coisas começaram a fazer sentido, tipo, mudou completamente a minha visão de solução, né? Então, assim, eu espero que com isso vocês tirem um pouco a voz do cliente no centro e ponham a job do cliente no centro desse universo de inovação. Então, eu publiquei ontem um post que é mais ou menos o conteúdo dessa palestra aqui em jtbd.sergioschuller.com, jobstobedone.sergioschuller.com. Lá também tem os slides, aí estão as minhas redes sociais e o meu e-mail ali. Estamos contratando na Resultados Digitais. Se vocês querem aprender sobre Jobs to be Done ou querem usar isso na prática, apliquem, falem comigo. E era isso. Obrigado. Palmas para o Sérgio. Obrigado, Sérgio. Então tá, vamos fazer as questões aqui para o Sérgio. Já temos uma pessoa que foi muito rápida no gatilho aqui na frente. Fala, Sérgio. Beleza? Aí, beleza? Primeiro, não, beleza é ele. Parabéns pela palestra. Acho muito importante a gente falar desse assunto. A gente está utilizando também lá na Conta Azul, principalmente para inovação, novos produtos e até subprodutos novos que a gente está criando. E uma das coisas que a gente percebeu é que quando a gente faz entrevista com poucas pessoas, as jobs, como você cita, que a gente coleta delas,
podem estar um pouquinho enviesadas pelo contexto delas, enfim. E a gente começou a querer fazer isso em massa. Então, como eu faço isso com 100, 150, 200 pessoas? Uma amostra maior para que eu tenha uma significância maior do meu resultado. Legal. E aí a gente começou a trabalhar com o opportunity rate lá que eles falam. Sim, então, sim. A oportunidade, a satisfação, aliás, a solução atual, satisfação, vai chegar numa média de oportunidade. Como é que vocês estão trabalhando com isso hoje na RD? E qual que é a tua visão sobre isso, os seus insights com esse método, enfim, para conseguir ter uma quantificação e conseguir isso em larga escala, assim? Cara, primeiro, muito massa. Até me manda um e-mail para a gente trocar uma ideia sobre isso. Mas, de fato, esse é o jeito de fazer em massa. Tu não vai conseguir fazer 100 entrevistas. Tu até pode conseguir, mas, porra, vai dar um trabalho insano e não vai se pagar, né? Mas usando o ODI lá, né? Que tu pega assim, bom, os critérios são esses, então eu vou falar com uma série de pessoas e aí fazer survey, né? Que tu faz satisfação e importância. Vocês estão seguindo o caminho certo, cara. Não tem milagre. Opa. Oi, Sérgio. Boa tarde, cara. Eu vendo esse framework, achei bem legal, né? Eu queria saber de você, assim, eu achei ele muito parecido com o User Stories. Você poderia dizer que ele substitui o framework de User Stories, ou dá para usar junto? Queria ver a sua visão sobre isso. Sim. Tem até, acho que a Intercom popularizou um negócio chamado Job Stories, que é meio que o take User Stories para Jobs to be done. A diferença é que não importa tanto como um usuário, né? Essa parte não importa tanto, o que importa é o problema e a circunstância, né? Então, por que eu quero isso? Né? Então, sim, substitui e procura por Job Stories, Intercom, que tu vai achar lá. Oi, Sérgio, Michel, tudo bem? Beleza? Queria perguntar a respeito ali, pegando o gancho do outro rapaz que perguntou, a questão como é que tu define a amostra, assim, isso depende de cada produto, como é que fica essa questão, a partir do momento que tu já começa a ter um padrão de respostas, já deu, essa é a amostra, como é que funciona isso? Cara, a amostra principal é quem de fato tem a job, né? Então, por exemplo, eu fiz todo um estudo de análise de e-mail, por isso que eu citei várias vezes isso, inclusive o designer aí do teu lado usou isso. E basicamente eu olhei para as pessoas que estavam enviando e-mail para caramba, então obviamente eles tinham alguma necessidade, e aí eu sempre falava, pegava os artefatos que eles usavam para analisar. Então tinha uma série de planilhas e coisas. Então, cara, como que ele está resolvendo o problema hoje? Se ele tem esse problema, ele pode ser entrevistado. Se ele não tem, aí já era. Mais alguma pergunta? Lá tem uma. Parabéns pela palestra. Valeu. Você estava falando sobre o job funcional, o job emocional e o job social. Você se depara muitas vezes, na verdade, com os três coexistindo? E se sim, como que você hierarquiza eles ou valida qual que é mais importante para essa solução? Sim. Frequentemente, então, por exemplo, no caso de análise de e-mail, tem a job funcional de eu quero melhorar as minhas campanhas de e-mail para ter mais resultado, mas tem o job social de eu quero ganhar um aumento e eu preciso impressionar meu chefe. Né? E via de regra, a gente consegue só hierarquizar ou com o ODI, que ele falou aqui antes, ou com o número de vezes que essa job foi citada como importante. Né? E eu acho que era isso. Valeu, galera. Muito obrigado, Sérgio.